Olá, começa agora mais um Sala de Aula e o tema deste programa é os pais como educadores e eu converso com a Débora Corigliano, que é neuropsicopedagoga do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Débora, obrigado por comparecer aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Débora, o papel dos pais é ser um educador, mas ele pode estender isso e aliar isso com o que a criança aprende na escola? Sim, sim. Eu falo que quando a escola matricula uma criança, ela acaba matriculando também uma família, né? Então, os pais precisam fazer parte deste contexto, porque não dá para desligar, né? Tanto o desenvolvimento da criança escolar, como o desenvolvimento da criança como criança, no seu desenvolvimento cognitivo, físico, a família e os pais têm um papel muito importante. Como seria um pai educador? Um pai educador, eu sempre digo que é assim, quando nasce uma criança, nasce também um pai e uma mãe. Mesmo que seja o seu terceiro ou quarto filho, você está renascendo. E aí, se a gente pensar numa criança de 2 anos, de 3 anos, 2 anos e 3 anos hoje no mercado de trabalho é pouca experiência. Então, o pai, ele tem que aprender a ser pai. E isso é muito importante. O pai tem que buscar informações. Normalmente, nós buscamos informações para se aperfeiçoar no mercado de trabalho. Então, com certeza, você estuda sobre a sua área, eu estudo sobre a minha, todos nós estudamos, mas deixamos de lado esse papel tão importante que é a educação dos filhos. Então, um pai educador é aquele pai que se empenha na forma de educar o seu filho e manter a harmonia familiar. E isso é lendo, é estudando, é trocando ideias, é participando ativamente da vida do filho. E tem um limite dessa participação dele? Tem limite, sim. Importantíssima essa pergunta, porque existem pais que, à medida que os filhos vão crescendo, que chegam na pré-adolescência ou adolescência, eles têm muita vontade de se tornar, além do pai, o amigo, né? Que quer estar 100% na vida do filho. E isso não é saudável, né? Nós temos que permitir que os nossos filhos batam asas, que os nossos filhos aprendam a viver em sociedade, né? Fora da nossa asa, até para experimentar essa autonomia, essa responsabilidade, se eles estão aptos mesmo para voar e seguir a sua vida. E como que o pai ele educa esse filho em casa? Ele tem que chamar o filho, ele tem que tentar dialogar com o filho, como é que é? Sim, eu tenho numa das palestras que eu dou, tem uma base que eu falo que é uma base de relacionamento, que tem o respeito, tem o diálogo, tem a observação e o exemplo. Então o pai, ele tem que dar exemplo, ele passa a ser exemplo em tudo na vida do seu filho, ele tem que dar o respeito e receber o respeito, então ele tem que mostrar que ele respeita o filho para que o filho possa respeitar. O diálogo é muito importante, mas não é aquele diálogo de autoridade, onde eu só pergunto onde você foi, o que você fez, com quem você estava. É um diálogo onde eu conto as minhas coisas e abro espaço para o meu filho também contar a dele. Então eu conto as minhas experiências tanto positivas quanto negativas, para que eu possa abrir espaço para que o meu filho também conte as coisas negativas, né? Às vezes os filhos querem ser ótimos filhos e passar aquela impressão que são bons filhos e não contam o que fazem de errado. E nós todos fazemos coisas erradas, né, durante toda a nossa vida. Então o diálogo vem para essa questão, para que a conversa seja sempre sincera e seja franca. E o último é a observação, né? Observar o seu filho fazendo todas as coisas, brincando, dormindo, conversando, ficando sozinho, porque aí cada vez que você observa, você passa a conhecê-lo mais. E às vezes ele não precisa ter palavras, apenas a expressão dele já diz muita coisa para que você possa, como pai, ajudá-lo. E como que o pai ele faz uma avaliação se o que ele está fazendo é certo? Que pergunta difícil essa, mas também muito boa. A primeira coisa é perguntar para a criança, vamos dividir por faixas etárias, né? Então vamos perguntar para a criança o que é ser criança. O que essa criança te contar, você vai estar vendo a infância que você está oferecendo para ela. Se é uma infância saudável, se ela entende quais são os valores, se ela sabe o que é um respeito, se ela está exercendo o papel dela de criança. Para um pré-adolescente, um adolescente, você pergunta primeiro o que ele lembra da infância, para ele comentar o que foi a infância dele, e aí você coloca algumas situações que você pode ver até no jornal. Por exemplo, uma criança que tentou suicídio, por exemplo, e perguntar para o filho o que ele acha, porque aí você vai estar colhendo dele a formação que você passou. Se ele achar isso uma coisa muito normal, é normal, todo mundo faz, opa, é um sinal amarelo que está tendo aí. Se ele vier com questões
questões de valores, reais valores, né? Do respeito, da confiança, do resgate à autonomia, de como essa criança que está passando por essa situação poderia pedir ajuda para os pais, é sinal de que aquilo que você está fazendo, ou daquilo que você está falando, ou daquilo que você está sendo exemplo, está tendo validade para esse adolescente. Tá já, então, Débora, a gente volta daqui a pouco. Sala de aula faz o intervalo, já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula. Débora, a gente falou sobre alguns pontos, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente de cada um, das atitudes que os pais têm que ter com os filhos. Como que o pai pode praticar esse respeito mútuo no dia a dia, principalmente com os filhos mais rebeldes? Sim, isso é importantíssimo, porque se a gente pensar, quem é o adulto da relação? É o pai, é a mãe, ou a pessoa, não só os pais, eu acho que são as pessoas que são responsáveis pela educação dessa criança. De repente nós temos uma avó, um tio, um avô. Então, essa pessoa ela tem que primeiro mostrar o respeito. Então, por exemplo, se a criança está vendo televisão, não tirar o controle da mão sem pedir da licença, não mudar de canal. Quando você vai passar pela criança, pedir da licença e usar o por favor, o muito obrigado, dar bom dia às pessoas. E isso é uma prática, eu pelo menos que moro em condomínio, que a gente vê direto em elevador, né? A família entra, às vezes você fala bom dia, ninguém da família responde. E às vezes justamente esse pai, ele precisa que o filho mostre educação em um outro ambiente. Mas se ele não praticar em casa, essa criança não vai fazer uso disso. Então o respeito, ele tem que ser assim, uma coisa no dia a dia, sabe? Pedir, por favor, pegue aquilo, dar boa noite, dar bom dia, olhar nos olhos, ter o toque físico, são ações de respeito que se a criança vive em casa, com certeza ela vai viver em todos os outros ambientes que ela frequentar. Você falou também sobre o diálogo, mas tem muita criança que não se abre ao diálogo. Como que o pai consegue quebrar essa barreira? Ele consegue quebrar essa barreira contando as coisas dele, né? Eu tenho um exemplo muito básico, assim, que é aquela mãe que vai buscar o filho na escola e o filho entra no carro, o filho passou o dia todo na escola e ela pergunta, como foi a sua aula? Foi tudo bem? Deu tudo certo? Ele fala sim. Aí ela pergunta se ele comeu, que é uma preocupação da mãe. Aí ele fala, não, hoje eu não quis comer na escola porque eu não gosto da comida. E aí a mãe fica brava com ele, fica nervosa, você devia ter comido, você estava lá na escola e tal. No dia seguinte, essa cena se repete, ela vai e pergunta como foi a escola e se ele comeu. Ele lembra que ontem ele falou a verdade, que a mãe ficou muito brava. A mãe brigou com ele, até brigou com a escola, porque ele tinha que ter comido. O que ele faz? Ele pega e responde, mamãe, eu comi. Não é que essa criança aprendeu a mentir, ele aprendeu a dar respostas que a mãe quer ouvir, até para não levar bronca e para ver a mãe feliz. Uma defesa. Até. Uma defesa. Então, o que essa história traz para a gente? Traz justamente que nós devemos falar da gente para colher o que a gente quer do filho. Terceira cena igualzinha, a mãe entra no carro e pergunta, filho, como foi o seu dia? Ele vai falar bem. Aí ela vai contar, ela vai falar, hoje no meu trabalho, na hora do almoço, eu comi arroz, feijão e uma carne. Aí ele automaticamente vai falar, sabe mãe, na minha escola hoje tinha macarrão e eu não gosto de macarrão. E aí os dois vão conversar. Isso é um diálogo, você propõe o assunto porque você é o adulto da relação e colhe aquilo que aquela criança tem para trazer. Agora, se essa criança te traz uma história cabeluda, daquela que a mãe não vai gostar de ouvir e que isso acontece, nesse momento não é o momento de já sair brigando. Então, se ele chegar e falar, ai, sabe, mãe, hoje lá na escola eu bati em 3 colegas, chutei um, briguei com o outro. Então, nessa hora, se ela repreender, pôr de castigo, ele para de contar. Então, o momento dele, nesse momento, o que a mãe tem que fazer? Mas me conta por quê? Ah, porque o meu amigo pegou tal coisa. E o que você acha disso? E aí ela vai puxando dele. Depois que passou esse momento, antes de dormir ou no momento que ela estiver tranquila com ele, aí ela chega e fala, vamos conversar sobre agredir os amigos. Você não deve fazer por causa disso, disso, disso. Esse é um primeiro momento que a gente está conversando. No próximo, eu acho que daí, se você fizer novamente, aí nós vamos pensar como nós vamos lidar com
com isso, porque isso não está certo. E aí ela põe o costume que ela tem, ou de repreender, ou de chamar atenção, tirar um objeto. Não vem ao caso o tipo de conduta que ela vai fazer nesse momento. Mas é importante deixar essa porta aberta do diálogo, porque senão cada vez mais os pais vão fechando e o filho vai procurar outras pessoas para conversar e não os pais. Então, dentro disso, dá para se falar que o castigo não resolve. Muitas vezes não. Eu acho que assim, o ideal é trabalhar com combinados. Então, nós vamos combinar algumas coisas. E você vai acabar perdendo o direito de fazer algumas coisas. Então, eu sempre oriento os pais lá no consultório da seguinte maneira. Você pode usar o seu celular, só que você também tem que estudar. Então, se você passar muito tempo no celular e pouco fazer o que você tem para fazer, amanhã eu vou ter que aumentar o seu tempo de estudo e você vai perder o direito. Por mim, você fica com o celular, é você que está tendo uma conduta. Aí a criança começa a perceber que não é a mãe que é a carrasca, o pai que é o bravo, o pai que é nervoso. É ela que está perdendo o direito de fazer as coisas. Porque se a mãe deu o celular, a gente parte do momento que a mãe permite que ele use o celular. Cabe a ele e aos pais também ensiná-lo essa conduta para que não haja o castigo. Porque senão é um castigo atrás do outro. Eu tenho até um vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo castigo ou ajuda. O que seu filho precisa? Porque senão é um castigo atrás do outro, os pais não vão parar de castigar os filhos. Mas em alguns casos tem que ter o castigo ou não? A palavra castigo para mim é muito pesada. Sim. Eu acho que tem que ter a consciência do ato. E eu acho que tem que ter também uma palavra muito importante de se trabalhar no contexto familiar, que é a consequência. O que é consequência? Então, se você agiu errado, você vai ter que arcar essa consequência, que pode ser chamada de castigo, de punição, de penalidade. Mas mais importante do que castigar é dar à criança e ao adolescente a consciência da consequência, porque tudo na nossa vida tem uma consequência. Pode-se usar a palavra castigo, mas eu acho que vale mais essa consciência de que o que eu faço vai repercutir no próximo e também em mim mesma. A gente falou muito sobre o diálogo, e tem como os pais aprenderem então com os filhos? Sim, porque como eu disse, à medida que nasce um filho, nasce um pai. Então, por exemplo, o meu caso, eu tenho um filho de 29 anos e uma filha de 22. Por mais que eu já tenha passado por os 22 anos do meu filho, é totalmente diferente da minha filha. Eu estou aprendendo a ser mãe de uma menina de 22, como eu aprendo a cada dia a ser mãe de um homem, de 29 anos. Então, eu acho assim, os pais, eles acabam aprendendo em cada fase do filho, até porque os pais mudam e os filhos mudam. Então, quando meu filho tinha 5 anos, eu era uma pessoa. Hoje, quando ele com 29, eu sou outra. Então, eu acho que a aprendizagem nessa relação familiar, ela acontece o tempo todo, E com acertos e erros. Eu acho que isso é o mais importante, porque o pai que pensa que ele precisa ter o tempo todo ações assertivas, ele se frustra demais. Porque ele põe muita expectativa tanto na ação dele quanto na reação do filho e ele acaba se frustrando. E quanto mais a gente se frustra, mais desanimado a gente fica nessa relação. Então eu vou começar a deixar de lado porque cada investida minha tem uma frustração. Então essa compreensão de que eu vou educar o meu filho com acertos e erros, mas com amor, com respeito, com carinho, com dignidade, isso me fortalece a querer educar cada vez mais e a querer participar dessa vida, do meu filho e aprender com ele. Você deu o exemplo do bom dia. É uma regra que os filhos imitem a atitude dos pais? Sim, é um reflexo. Os filhos são reflexo das atitudes, dos comportamentos. Os filhos, eles convivem com as reações do pai. Se é um pai que, frente a um problema, fica nervoso, ou, eu tô com um problema, eu vou cair na bebida, eu vou cair na comida, eu vou fazer qualquer outra coisa não saudável, o filho, quando tem um problema, tende a imitar esse comportamento. Então, eu vejo que meu pai chega nervoso, e depois que ele bebe, ele relaxa. Quando eu, adolescente, tiver um problema, eu sei que a bebida vai ter esse efeito. Então, eu vou ter esse comportamento imitativo. Então, a gente tem que pensar o inverso disso. Se eu sou o pai que passo por uma situação conflituosa e aí eu busco orientações para solucionar, busco a fé, a religião de repente, busco a harmonia familiar para me sentir bem, esse jovem, essa criança, quando tiver um problema, vai também fazer do mesmo recurso para se sentir bem e tentar resolver o seu problema. E quando os filhos, principalmente os pequenos, começam a imitar a atitude de outras pessoas ou então dos coleguinhas da escola, tem como mudar isso? Tem, essa fase onde a criança imita comportamentos, porque nós estamos falando, não sei se a pergunta é voltada a essa faixa etária, mas seria de 4 a 6 anos de idade, Então, nessa fase, a criança ainda tem um mundo da fantasia muito presente.
presente, né? Para ela, fantasia e realidade acabam se misturando um pouco. Então, nesse momento, ela acaba tendo esse comportamento de imitação, até pela fantasia de querer ser. Eu gostaria de ser como a minha mãe, ou gostaria de ser como esse coleguinha que fala coisas que eu não tenho coragem de falar, que age tem algumas ações que eu não teria coragem de ter. O que a gente tem, aquela coisa que a grama do vizinho é mais verde, né? O que a gente tem que fazer é valorizar o que ele tem para oferecer. Então, eu gosto de você quando você é você, não quando você imita o seu amiguinho. É legal imitar, mas eu fico tão feliz quando eu vejo que você fala do seu jeito de falar, quando você se veste das coisas que você escolhe, não porque você está querendo ser o outro, e aí valorizar o que ele é, para ir acalmando. Depois essa fase tende a diminuir bastante. Tá. Se não estimulada, tende a diminuir. Tá joia, Débora. A gente vai fazer só um intervalo, daqui a pouco Sala de Aula está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula. Débora, a gente vem falando aí sobre os pais como educadores, né? Quando eles sentem que o desenvolvimento do filho não está acompanhando, ele criou aquela expectativa que você falou, não está acompanhando o que ele deseja, ele tem que procurar ajuda, com quem ele procura ajuda? Sim, importantíssimo. Quem normalmente sinaliza esse primeiro ponto, além da observação dos pais, é a escola. A escola vai ser o primeiro ponto que vai falar, porque a escola, o professor, dentro da sala de aula, ela tem um parâmetro, né? Então, os meus alunos todos, eles estão nesse nível e meu objetivo é que cheguem aqui. Então, a escola vai ser o primeiro toque. Nesse momento, é importante a gente pensar em alguns pontos. Primeiro, na estrutura emocional. Está acontecendo alguma coisa para que essa criança não esteja bem no campo da emoção? Segundo, na parte cognitiva. Por que essa criança não está acompanhando? Porque na idade dela, ela deveria ter atingido tais níveis e ela não atingiu. Então, na parte cognitiva, por que isso? O pai tem uma dificuldade, é hiperativo também e isso passa, então meu filho também está podendo ser. E eu acho que aí é nesse ponto que a ajuda de um profissional é importante para fazer uma avaliação. Quem procurar em primeiro lugar? O pediatra. O pediatra é o mais indicado porque é o profissional que acompanha essa criança há muito tempo. E aí ele vai falar, não, realmente essa criança precisa encaminhar para um neurologista, para uma fonoaudióloga, para um psicopedagogo, para um profissional apto para ajudar essa criança e essa família nessa dificuldade da criança. E a escola ela tem que intervir então nesse caso? Ela tem que ter um olhar atento. Eu acho que esse papel da escola é fundamental. A escola não pode, de repente, falar, não, vamos esperar um pouquinho, quem sabe até o ano que vem melhore. Porque, de repente, a criança tem uma dificuldade significativa e que 2, 3 meses acaba fazendo muita diferença no desenvolvimento dela. Se a gente começa a atuar precocemente não, na ação preventiva, a gente consegue ajudar muito as crianças que possam vir a ter uma dificuldade mais significativa. Dá para pontuar quais atitudes são sinal vermelho para os pais? Sim. Depende, é lógico, da idade da criança, mas dá sim a criança que de repente era uma criança muito falante e passa a ficar muito mais quieta. A criança que é muito quieta, concentrada, de repente perde a concentração, deixa de fazer as lições, deixa de conversar coisas das quais ela fazia parte, gostava de conversar. Crianças que começam a ter, por exemplo, assim, não conseguem entender aquilo que o professor está falando. Então, quando você vai perguntar, ela mesma fala, não, mas eu não entendo, ou eu não estou conseguindo perceber aquilo que o professor está falando. Eu, como psicopedagoga, às vezes eu recebo crianças no consultório que basta um exame de audição, às vezes a criança tem um tampão por excesso de cera, fez uma lavagem, a criança muda o comportamento totalmente. Ela era muito agitada porque não escutava bem. Então, eu sempre falo 2 pontos também, visão e audição. Né? Às vezes a criança tem uma agitação, tem uma dificuldade escolar e precisa somente de um óculos e resolve a vida. Então, são alguns pontos que, se feitos, já eliminam uma boa parte. Bom, a gente já está terminando, Débora. Tem uma dica para os pais que estão assistindo? Sim, tem uma dica importante, né? Que os pais olhem para os seus filhos, né? Que os pais entendam que são pais e que têm um papel fundamental, que não terceirizem a educação dos seus filhos, que sejam eles os agentes educadores, né? Que sejam realmente pais educadores, mas pais educadores participativos, não permissivos ao extremo, não punitivos ao extremo, mas presentes, sabe? De corpo e coração. Tá já, então. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse foi mais um Sala de Aula. A gente se vê na semana que vem.